Olá pessoal, nosso primeiro vídeo aí da unidade 2, começando o assunto. Esse tema aqui ele é de transmissão digital em banda base. A gente vai percorrer a nossa unidade 2 todinha com transmissão em banda base, ou seja, a gente não vai chegar ainda a modular os nossos sinais por meio de batimento com uma portadora, assim como vocês viram em determinado momento lá em princípios de telecomunicações, no caso de sinais analógicos. Vai chegar um momento aqui para a gente, lá na unidade 3, em que a gente vai começar a olhar para os sinais modulados. Aqueles sinais que a gente vai fazer aquela translação lá para o alto, no espectro de frequência, e ver o que acontece e entender alguns esquemas de modulação. Não vai ser o caso ainda aqui. Vamos trabalhar em banda base. Muito do que se estuda em banda base é útil para análises que são feitas em banda passante, que é o sinal modulado por uma portadora. E hoje, então, a gente vai ver uma parte que é fundamental, que é começar a analisar aquilo que tem depois do canal. A gente vai ver a etapa de recepção, em que a gente vai querer fazer alguma coisa ali com a relação sinal-ruído na saída daquele receptor, para a gente conseguir ter bons desempenhos no nosso sistema de comunicações digitais. Depois da gente ter essa aula, a gente vai perceber o quão importante é o resultado que a gente vai obter hoje, e aí a gente vai estar pronto para uma próxima etapa, que é assunto do outro vídeo, posterior a esse, que é de cálculo de probabilidade de erro de transmissão de bits em um canal sujeito a um ruído aditivo branco gaussiano, o ruído AWGN. Então vamos lá, vamos começar. Então, primeiro a gente tem aqui dois slides dando uma relembrada de comunicação em banda base, só para a gente se situar bem. Então, eles são não modulados, eles não têm batimento com a portadora, então não sofrem aquela translação em frequência. Lá no nosso mundo analógico, vocês lembram lá de princípios de telecomunicações, o que isso significa? A gente trabalhar com sinal em banda base. Bom, em termos de áudio e vídeo, naturalmente, eles possuem componentes que são significativos em baixa e média frequência. Isso é muito comum de acontecer, né? Que eles tenham grande parte da energia em baixa e média frequência. Seriam inadequados para transmissão por interface aérea, por exemplo, tá? Porque aí se a gente está falando de baixa para média frequência, vocês se lembram disso, a gente até já comentou esse assunto aqui. A gente precisaria de antenas muito grandes, porque elas, em geral, têm o comprimento diretamente proporcional à lambda, e para frequência muito pequena, o lambda vai ser muito grande. A gente teria antenas imensas, que mesmo com técnicas de miniaturização, de enrolamento, as várias técnicas que existem para miniaturizar, a gente não teria viabilidade para essas frequências tão baixas. Um grande problema, se a gente mantiver todos os nossos sinais em banda base e quiser fazer a comunicação de muitos usuários simultaneamente, a gente vai ter problema no uso de múltiplos canais ou múltiplos serviços, né? Imagina vários usuários de voz, todo mundo com voz naquela mesma faixa de banda base, a gente não ia conseguir transmitir todo mundo por um mesmo canal ao mesmo tempo por causa de interferência. Modulação dá uma grande vantagem. A cada usuário eu dou uma portadora, vou transladando todo mundo em frequência, fica todo mundo encaixado ali, lá em cima no espectro de frequência. Tem mais vantagens conhecidas na modulação? Tem, e vocês viram algumas delas já lá em princípios. E vamos ver aqui também em comunicações digitais. Essa translação vai permitir o uso de antenas, como a gente já relembrou. Uma relação de troca, uso de banda versus robustez contra interferência e ruído. A gente sabe que modulação não só tem esse efeito de fazer essa translação, mas ela de alguma maneira ela embute robustez, aquele sinal que é modulado. Vocês viram isso quando compararam AM com FM em comunicações analógicas. Para quem quiser definição muito interessante de comunicação em banda base, a nossa literatura Lati
tem na seção 4.1 uma definição bem interessante, com uma didática bem boa. Quem quiser complementar esse slide aqui pode dar uma olhada lá no latim. E se a gente vai agora para o mundo de ondas pulsadas? Estou só especificando um pouquinho. Ainda a gente está falando de analógico, mas em ondas pulsadas, todas aquelas considerações que a gente fez relativas ao espectro de frequência continuam sendo válidas. Mas aí eu trago aqui, olha, 4 exemplos do comportamento espectral, tá, na frequência, de 4 diferentes trens de pulso no tempo. Tá? Peguei 4 trens de pulso, ondas pulsadas no tempo, fizemos uma análise espectral para ver como é que é o comportamento de energia na faixa de frequência desses 4 tipos de pulso. Dando uma analisada aí com bastante atenção nas 4 imagens, são diferentes, mas será que a gente consegue identificar uma coisa que elas têm em comum? Repara que algumas já começam lá no alto, muita energia para baixa frequência, o que a gente chama de muita energia até, olha, em nível DC, que é frequência igual a zero, nenhuma oscilação, cheio de energia, isso é energia de nível DC. A gente ainda vai falar mais do que isso no curso. Aqui não tem energia de nível DC, então elas são bem diferentes entre si, mas as 4 têm em comum o quê? Vai aumentando a frequência, tendência de decaimento da energia. Percebe-se que um canal com o comportamento de um filtro passa-baixa, se tiver uma frequência de corte adequada, passaria esses sinais aí. Né? São sinais com comportamento de passa-baixa. Ou seja, isso daqui nada mais traz para a gente do que a conclusão de que também acontece em onda pulsada aquilo que eu já tinha dito, para sinais analógicos de forma geral, e que é o que permite, por exemplo, que a gente possa pegar a nossa voz sem fazer nada com ela, pega em banda base e coloca, por exemplo, num meio cabeado e ela pode ser transmitida até certo ponto, até certa distância, tolerando-se certo nível de atenuação e de distorção. Mas pode ser transmitido. E aí vamos finalmente ver a parte principal aqui dessa aula. É o grande tópico transmissão digital em banda base, que eu dividi ali em alguns itens. Tá? Primeiro a gente tem aí uma introdução, depois a gente vai ser apresentado ao problema que existe lá na detecção, que é uma outra maneira da gente denominar o estágio inicial da recepção, é você detectar aquele sinal que está chegando, aquele trem que está chegando. Vamos falar de um tipo de filtro fundamental para a gente construir nossos receptores em sistemas digitais de forma geral, que é o filtro casado. E depois, ainda dentro de filtro casado, a gente vai falar especificamente sobre a relação sinal-ruído na saída desse filtro. Na verdade, o grande assunto é a relação sinal-ruído desse filtro, tá? Mesmo quando eu estiver aqui nesse tópico, mas quando a gente vier aqui para o outro, a gente vai dar ali um formato final a essa SNR e a gente vai tirar umas conclusões bem interessantes. Então vamos lá, como a gente já sabe, as fontes podem ser naturalmente digitais, dados produzidos por máquinas, duas máquinas se comunicando, a comunicação que a gente chama machine to machine, né? Ali o que acontece é comunicação digital de ponta a ponta. Ou, como a gente já bem sabe, fonte pode ser analógica, amostrada, e aí a gente tem transmissão pulsada, analógica ainda, tá ali os 3 exemplos bem conhecidos, ou eu posso pegar e gerar uma transmissão pulsada digital, e aí o exemplo clássico é o PCM. Uma coisa que a gente ainda não viu, vai ser assunto aí daqui a uns 2 vídeos. Se o canal for dispersivo, um canal que ele vai imprimir alterações no formato da onda, a gente vai perceber alterações lá no espectro que se traduzem em alterações no tempo, ou você pode encarar também vice-versa, tá? Mas as duas formas de onda, num domínio e no outro domínio, vão ser alteradas, e isso tem impactos.
a gente precisa corrigir esse tipo de coisa ou evitar. E um fenômeno muito importante que acontece quando a gente está em um canal que tem essa característica dispersiva é a interferência intersimbólica, que em inglês a gente chama de EASY. Vai ser assunto nosso aqui. Corrigir a EASY, ou evitar até que ela aconteça, requer uma coisa que a gente chama de formatação de pulso. A gente não vai ver isso na aula de hoje, mas lá no finalzinho da aula, no último slide desse vídeo, eu vou resgatar essa informação de formatação de pulso. E aí lembrem-se por enquanto só do seguinte: é uma técnica interessante para combater esse problema de interferência intersimbólica. E a gente costuma tratar duas questões de maneira bastante independente. Uma é a dispersão do canal, que vai ser causadora de EASY, e outra é a atuação do ruído aditivo, que é grande assunto da aula de hoje, da próxima aula também. Então vamos lá, vamos tentar perceber qual é esse problema da detecção. Não é um problema complicado da gente entender. Vamos analisar quem é o nosso receptor. Primeira vez que a gente está pegando aquela caixinha receptor que a gente viu lá desde os primórdios do curso, a gente está abrindo para tentar entender melhor o que tem ali dentro. Então está chegando um sinal G de T que percorreu o canal. Ele está sendo agregado a um ruído branco, W, do tipo aditivo gaussiano, gerando um novo sinal X de T, que vai entrar nessa parte tracejada, que é o que a gente chama do nosso receptor linear, alvo de estudo da aula de hoje. Que nada mais é que o seguinte: a parte importante que a gente vai analisar hoje é essa parte em que ele é um filtro linear invariante no tempo, o slit, que vocês já viram desde sinais e sistemas, com uma função de transferência, uma resposta H de t, resposta ao impulso, tá? Que a convolução de x de t com h de t vai gerar y de t, saída desse filtro, que vai ser amostrado. Isso não vai ser um alvo ainda muito aprofundado da aula de hoje, mas o que vai acontecer daqui para frente é que eu vou coletar amostras desse sinal em intervalos múltiplos de um período, que é o período em que acontecem os pulsos que estão saindo daqui. Então eu vou ter agora y de t grande, na verdade múltiplos, infinitos de t grande, e o que vem aqui depois, eu já vou adiantar para vocês, vai ser um dispositivo que ele vai ser um decisor, tomar a decisão em cima daquele pulso ali que pode estar corrompido, tomar a decisão se aquilo ali é um nível mais 5 volts, mais 10, mais 15, mais 20, aqueles níveis todos que a gente define para um sinal digitalizado. Que o receptor conhece quais são e vai ter que tomar a decisão em cima de um sinal degradado, né, que tem aquela característica analógica, porque ele foi degradado, tomar a decisão para onde é que ele vai puxar e dizer se aquilo é, por exemplo, num caso binário, se aquilo é 0 ou se aquilo é 1. Tá? O que vai ser alvo grande de estudo nosso aqui hoje? Essa tomada de decisão que vai acontecer aqui adiante, ela vai ser muito melhor se eu arrumar um jeito de maximizar a relação sinal-ruído na saída desse filtro aqui. Maximizar SNR, bem aqui. Porque aqui vocês sabem, entrou sinal e entrou ruído. Está saindo também sinal e ruído que eu quero maximizar para melhorar essa minha probabilidade de erro. Estar na melhor situação possível. O que a gente vai fazer hoje aqui é fazer uma dedução matemática, analítica, fechada, de quem é essa relação sinal-ruído que a gente vai chamar de ótima, de maximizada. Não há relação sinal-ruído melhor do que ela. Algumas considerações que a gente vai ter que adotar. O efeito da transmissão em cima de cada pulso que compõe o sinal G de T, que está representando cada bit, é apenas o efeito da adição do ruído que acontece aqui. E aí, pessoal, vou abrir um parênteses agora aqui.
sobre um assunto que a gente ainda não tratou no detalhe e que a gente vai voltar nele, vai ser revisitado aí várias vezes, mas que aqui já é interessante vocês aprenderem a fazer essa distinção, que é uma distinção entre o que é bit, o que é pulso e o que é símbolo. A gente vai começar a usar essas coisas todas. Primeiro, vamos lá. Um pulso. Quando eu jogo um pulso na linha. Imagina que eu defini um sistema de comunicação digital em que tanto o transmissor como o receptor entendem 4 níveis distintos. É só isso que eles sabem, que o TX sabe produzir, que o RX sabe entender. Tá? Precisamos de quantos bits para isso? 2. Então vai ter o nível 00, 01, 10, 11. Ok? Bom, como é que eu vou pegar cada código desse composto por 2 bits e fazer uma representação na linha de transmissão, no canal de transmissão? Eu posso escolher 4 formatos de pulso distintos. Por exemplo, um pulso que ele tem pico. Ele pode ter formato de sino, por exemplo, e aí ele tem o pico dele em mais 5 volts, um outro em mais 10. Já tenho dois. Aí eu faço para baixo, um outro em menos 5, outro em menos 10. Construir 4 pulsos que são diferentes. Tá? E é isso que eu vou jogar na linha. Esses pulsos estão carregando o quê? Estão carregando símbolos. Cada símbolo composto por 2 bits. Então a relação pulso-símbolo ela é a mesma. Um pulso vai estar carregando um símbolo para a gente. A quantidade de bits que o símbolo tem depende do sistema de comunicação digital que a gente construiu, quantos níveis ele tem. No nosso caso, 4 níveis, 2 bits por símbolo, que é a mesma coisa de dizer que cada pulso está carregando 2 bits. Então, está feita essa distinção. Aqui nesse nosso caso, muito introdutório para a gente fazer o nosso desenvolvimento, a gente está dizendo aqui que cada pulso está representando um bit, tá? Um sistema binário. A gente vai usar isso em alguns desenvolvimentos, que é o caso mais simples para a gente fazer um desenvolvimento. Então, voltando aqui, fechamos o parênteses e a gente volta aqui, ó. Única degradação em cima de G de T, ruído branco. Vamos assumir que ele chegou aqui perfeito, do jeito que ele nasceu lá no TX, só vai ser degradado aqui pela adição do ruído. Então, qual é o problema básico da detecção? Esse é o nosso tópico aqui nesse slide. Um pulso transmitido vai ser corrompido por ruído AWGN, que se agrega aqui na entrada do receptor e vai entrar nesse receptor, vai passar aqui por esse filtro. Tá? Esse é o nosso problema. E aí a gente dedica 5 slides para o principal tópico, tá? Que é o tal do filtro casado, onde a gente vai fazer a dedução que a gente precisa fazer. E a gente vai entender por que o nome dele é filtro casado. Isso ainda vai ficar claro. Vamos lá, vamos colocar qual é a nossa formulação aqui. A gente tem então um sinal x de t, que é o sinal que vai entrar naquele slit, que ele é o sinal desejado, que contém a mensagem, e um sinal aleatório WGN, ruído. Nos interessa observar esse fenômeno, né, esse acontecimento de um sinal com ruído agregado que entra no filtro e vai sair, no intervalo de observação, que é a duração de um símbolo, duração de um pulso, entre 0 e t grande. Esse é o nosso intervalo de observação. O que sai do filtro? Sai um sinal Gout de t e um ruído modificado também, que a gente vai chamar de N de t. Tá? É linear, tá? Eu tenho o efeito em cada uma dessas parcelas. Se eu somo, eu tenho o efeito final. Superposição, não é isso? Então vamos lá de novo, é bom ser bem enfático nisso. O receptor conhece as formas de onda esperadas, que são as possibilidades finitas do sinal desejado G de t, tal qual ele foi gerado, tá? De forma que a fonte de incerteza na recepção só reside num único elemento, o ruído aditivo.
Só ele que faz com que o receptor não crave sempre o acerto. É apenas a presença do ruído. Então vamos lá, a gente vai fazer a formulação agora da expressão que a gente vai tentar maximizar. Então, para garantir recuperação do sinal em meio ao ruído, o que a gente quer maximizar? Relação sinal-ruído. Como é que a gente vai escrevê-la? Desse jeito aí. Vamos olhar com cuidado para essa expressão. Eta, essa letra grega aí, é igual a uma razão. Tem sinal em cima, ruído embaixo. Como é que eu estou fazendo a representação? Eu não falei que a gente está interessado em instantes de tomar amostras para tomar decisão, lá naquela figurinha do receptor? Pois bem, instantes T grande, vários múltiplos desse T grande. Então, eu vou pegar esse G out aí, nesse instante específico de amostragem, módulo quadrado dele é a potência instantânea daquele sinal. Em que instante? Instante T grande. Meu instante de interesse. Que vamos nos habituar a chamar esse instante de interesse de pico de pulso. Porque essa operação de convolução que aconteceu e que me gerou ali aquela forma de onda é tal que nesses instantes T, que a gente está escolhendo de maneira muito apropriada, aquela forma de onda está passando por um pico, que evidentemente é o melhor instante para eu amostrar, é um pico de intensidade. Tá? Então, amostramos, tá? Módulo quadrado disso, potência instantânea de sinal. E ruído? O ruído é aleatório, sei lá que valor ele tem nesse instante aí. O que eu sei é que quando eu estou amostrando o sinal, dentro daquela banda que está entrando uma potência de ruído branco também. Que eu vou calcular aqui por uma potência média de ruído branco na saída desse filtro linear invariante no tempo. Ok? Então, o valor instantâneo do meu sinal e esse valor de potência média de um sinal que não é determinístico, ao contrário do numerador, que é um sinal determinístico, eu no numerador vou trabalhar com potência média do ruído. E aí a gente tem essa razão que a gente vai aprender aqui, é escrever essa razão de uma maneira, a gente vai expandir isso daí e depois vamos maximizá-la. Então é a SNR de pico de pulso, esse é o nome completo dela. Todo o nosso desenvolvimento aqui está baseado no Reiki. Então vamos lá. A gente vai escrever aqui transformada inversa de Fourier e vamos trabalhar com potências de sinal e potência de ruído de uma maneira que não vai ser difícil de entender, não. Vamos primeiro lembrar o seguinte. Na saída do filtro, se eu quiser passar aqueles sinais ali para a frequência, o que eu tenho? Eu tenho o meu sinal mensagem desejado, que é o G out de T, ele vai virar esse G grande out na frequência, que ele é o que? Ele não é o resultado de uma convolução no tempo, então ele é aquela função de transferência do slit na frequência H grande de F, que multiplica G grande de F, que é Fourier do nosso G de T. Né? Então eu tenho isso aí expresso na frequência na saída do nosso slit. Aí eu vou agora escrever quem é o G out de T como a inversa. Tá? Inversa deste cara aqui. Tá? Então eu peguei, né, H vezes G, está aqui no meu integrando. Isso aqui é a exponencial da integral de Fourier, inversa. Né? O argumento é mais J2πft. Integração em df para que o resultado saia no tempo. Tá? Fourier inversa. Queremos agora essa conta feita para um t igual a t grande e queremos o módulo quadrado disso. Então, simples, módulo quadrado da integral, onde o tzinho virou esse t grande aqui. Isso daí é o numerador da nossa SNR eta. Tá? Vamos deixar ele guardado aí por enquanto, a gente ainda vai trabalhar em cima dele, mas está feito aí o numerador. Vamos dar uma olhada para quem é o nosso denominador. Tá? E aí, lá naquele material de estudo dirigido, tá lá na seção 5.8 do Reiki, da nossa literatura, o quinta edição, nosso Reiki de capa laranja,
densidade espectral de potência, PSD, de ruído, tá? Na saída de um filtro linear de função de transferência H de F. É dado por o quê? É dado por uma expressão relativamente simples. É dado por N0 sobre 2, tá? Isso daqui é a densidade espectral de ruído da entrada, ruído branco, tipicamente na literatura, vocês vão ver a PSD dele escrita dessa maneira, N0 sobre 2, onde N0 é uma grandeza que depende da temperatura em Kelvin. Né? Quanto maior a temperatura, a gente já sabe, maior a densidade de ruído térmico. Né? Então é dada dessa maneira, N0 sobre 2. Muito provavelmente vocês já tiveram contato com isso lá em princípios de telecomunicações, não deve causar estranheza isso daqui. Como a gente está calculando na saída do filtro slit de resposta em frequência H grande de F, existe esse produto aqui pelo módulo quadrado de H grande de F. Tá? Isso está bem descrito lá na seção 5.8. Então a gente vai usar esse grande resultado aqui. Tá? Quem é essa densidade? Mas não só apenas isso, só isso aqui não serve. A questão é que com isso daqui, conhecendo SN, a gente vai finalmente conseguir calcular aquele denominador, a potência média, por meio dessa integral aqui, ó, onde a gente já tem tudo o que a gente precisa para essa integral. Por que isso daqui é possível? Tá? Essa integral aqui é válida, ela pode ser calculada desta maneira, ruído médio como a integral da PSD, quando o sinal que tem essa PSD ele é do tipo estacionário no sentido amplo. Lembra? Um estudo dirigido sobre estacionariedade. Tá? Pode ser que vocês ainda não tenham visto o assunto, mas eu vou dizer aqui o que a gente precisa saber para o nosso desenvolvimento. Tá? Sinal estacionário, as estatísticas dele não dependem do instante de tempo em que eu comecei a observar esse sinal. Se eu comecei a observar agora, daqui a 10 minutos, daqui a um ano, tá? Esse sinal aí que se estende ao longo do tempo, ele vai apresentar as mesmas estatísticas, a média, FDP, qualquer estatística que eu queira extrair dele. Ele é estacionário. Tá? No sentido amplo, se ele tiver média que é constante, tá? E que ele também, a função de autocorrelação dele, que é ele correlacionado com ele mesmo em um outro instante, tá? Ela depende exclusivamente não dos instantes, mas da diferença entre eles. Então, se eu estou fazendo a correlação de um sinal com ele mesmo, num instante 5 segundos e o instante 15 segundos, tem um delta aí de 10 segundos. Se eu vou mais lá para frente, escolho outro instante inicial, mas o instante final está 15 segundos depois, eu mantive esse delta, não muda, né, a função de autocorrelação dele, ela só depende do delta, ele é estacionário no sentido amplo, se ele também tiver a média constante. Tá? Então, essas duas características sobre a média e a função de autocorrelação definem um estacionário no sentido amplo e o ruído térmico, caracterizado, modelado por AWGN, é estacionário no sentido amplo. Isso é uma grande conclusão para a gente, porque isso se torna um facilitador. A gente pode usar esse cálculo aqui, que é o que a gente vai fazer. Ok? Então, a nossa continha de denominador é isso. N0 sobre 2 sai da integral, a gente calcula essa integral aqui. Então, olha, temos o numerador, temos o denominador, com uma cara ainda não muito palatável para a gente extrair conclusões. Tá desse jeito aí, vamos tentar trabalhar em cima disso. E agora é um trabalho meramente matemático. Como é que a gente vai trabalhar com o numerador? Vamos focar aqui no numerador. A gente vai pegar uma desigualdade lá do cálculo, desigualdade de Schwarz, que ela diz para a gente o seguinte.
Se eu tenho aqui dois sinais, φ1 de x, φ2 de x, e ambos têm essa característica aqui, ó. Essa integral é finita, essa integral aqui é finita. Essa integral aqui vocês sabem qual é, né? Integral que dá a energia daquele sinal. Então o que eu estou dizendo é que a energia de ambos os sinais é finita. Ok? Se eu garanto isso, então o módulo quadrado de uma integral cujo integrando seja o produto desses dois sinais, com certeza vai ser menor ou igual que o produto dessas integrais aqui, que é a energia dos dois sinais. Tá? Então, isso aqui vai ser no máximo igual ao produto da energia dos dois sinais. Ainda tem uma outra coisa, que é uma condição para que eu tenha a igualdade. A igualdade só vale se, além de eu garantir a finitude da energia de ambos, eu tenho que garantir uma outra coisa, que tem que haver uma relação entre eles dois. E essa relação é essa daqui, ó. O φ1 pode ser escrito como o conjugado de φ2, já que em geral esses sinais serão complexos. Então, o conjugado dele, que multiplica um fator de escala k. Ok? A gente vai usar isso daqui, em primeiro lugar. Depois a gente vai precisar usar isso daqui. Então, lembrem isso, tá? Igualdade, para eu ter, eu preciso impor essa condição. Ok? Agora, antes de ir para o próximo slide, quando a gente vai trabalhar com essa desigualdade, vamos ver o seguinte: olha para o numerador e olha para isso daqui. Olha como é que eles têm a mesma natureza. O que a gente vai fazer no próximo slide é pegar φ1, a gente vai dizer que é o nosso h. Vamos pegar φ2, ele é o restante da integral, né? Então ele é g que multiplica exponencial. E aí a gente vai pegar essa razão aqui, e como eu vou reescrever o numerador por meio da desigualdade de Schwarz, eu vou tirar esta coisa aqui, vou trocar por uma coisa com essa natureza aqui, e esse igual aqui vai virar um menor ou igual. E vocês ainda vão perceber que ao fazer essa troca disso daqui por uma coisa que tem essa cara, uma das integrais é exatamente essa daqui do denominador e a gente vai cortar uma com a outra. Então vai sobrar uma integral lá em cima, vai sobrar esse n0 sobre 2 aqui. Então vamos ver. Ó. Fazendo aquilo que eu disse, ó, quem é φ1 e quem é φ2, tá? A gente vai precisar fazer módulo quadrado dessas coisas, que é aquela integral da energia. Tá? Então vai ficar um módulo quadrado h, vai ficar um módulo quadrado disso. Mas a gente já sabe que módulo quadrado dessa exponencial é o quê? Ora, essa exponencial aqui nada mais é do que a representação de um complexo da forma exponencial. Então é módulo que multiplica a exponencial de jθ. Não é assim que a gente escreve um complexo da forma exponencial? A gente vê isso desde circuitos elétricos. Está aqui, exponencial de j e tem um θ aqui. Ó. Mas quem é o multiplicador da exponencial? É 1. O módulo é 1. Tá? Então, quando eu fizer o módulo daquela integral lá, o que sobra para a gente é esse módulo quadrado de g. Tá? Então, olha lá, eu vou ter um produto módulo h, módulo quadrado g. No denominador eu tenho um módulo quadrado de h também, e o n0 sobre 2. Está lá. Né? Então, a gente vai cortar essa integral com a que vai aparecer em cima. Vai ficar a integral em g, integral do módulo quadrado de g, e tinha um n0 sobre 2 lá no denominador, que virou agora um multiplicador 2 sobre n0. E o eta ele é menor ou igual que isso, desigualdade de Schwarz. Olha como é que a gente já reduziu aquela expressão. Agora vamos pensar aqui. Eta é a relação sinal-ruído que a gente deseja maximizar. Quem é o valor máximo disso daí? É quando ele é igual a esta coisa.
Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com eta máximo ou eta ótimo, e ele vai ser igual a esta coisa aqui. E aí eu digo o seguinte aqui, olha. A SNR de pico de pulso, eta, será máxima para um H de F escolhido de maneira a satisfazer isso. Mas como assim um H de F escolhido de modo a satisfazer isso? O H de F sequer aparece aqui na expressão. O grande ponto aqui é que a gente está trabalhando com a desigualdade e que havia mais um critério a ser atendido se eu quisesse trabalhar com a igualdade. Lembram? Era necessário haver uma relação entre φ1 e φ2. φ1 tinha que ser igual a K que multiplica o conjugado de φ2. Ou seja, precisamos necessariamente, pela primeira vez aqui, a gente está precisando fazer isso, estabelecer que existe uma relação entre este cara aqui, função de transferência do slit, do receptor, e esse cara aqui, sinal de entrada. Precisamos estabelecer uma relação entre os dois. Olha que coisa curiosa. Para eu garantir que eu vou trabalhar com a máxima SNR da saída, eu preciso trabalhar com slit que não é qualquer. Bom, isso já era de se supor, tá? Mas ele tem que ter uma característica muito interessante. Aquela função dele, de transferência, precisa guardar uma relação com aquele sinal que está entrando. Isso é uma coisa interessante. E a gente vai analisar isso melhor. Então, olha, para atender a Schwarz, esse H, que a partir de agora não é mais um H qualquer, é um H que a gente vai chamar de ótimo. O H ótimo é o H que gera N eta máxima. Tá? Então, olha o que a gente está fazendo. Eu estou pegando K e multiplicando por φ2 conjugado, que é G conjugado, e essa exponencial conjugada, que é só trocar o sinal do argumento. Esse é o H ótimo. Tá? Preciso construir um filtro que tenha esse H aqui. Vamos colocar no domínio do tempo, fazer Fourier inversa. Então, Fourier inversa é pegar esta coisa aqui, que já tem uma exponencial nela, vou jogar na integral inversa de Fourier, que tem também uma exponencial com essa cara, só que é t pequeno, né? E como é Fourier inverso, é uma integral em t pequeno positivo, não é isso? Então virou essa exponencial aqui, ó, que tem essas duas parcelas aqui. Em t grande é negativo, equação anterior, em t pequeno é positivo, menos com menos aqui, que é a parte da exponencial de Fourier. Então está ele aqui com K lá para o lado de fora. Considerando que a gente só está trabalhando com sinais que são grandezas reais, todos os nossos sinais serão sinais reais no tempo, G de t é real, a gente usa uma propriedade de número complexo. Esse G conjugado aqui é G de menos F. Então foi a única coisa que eu mexi de cima para baixo. Troquei isso por G de menos F, exponencial do mesmo jeito. Só que aí quando eu olho para essa expressão, isso não está me dizendo aqui Fourier inverso deste sinal aqui, ó, G de t grande menos t pequeno. Se pega lá a expressão de Fourier, tá? Na verdade é Fourier, em que o argumento, ao invés de eu estar usando aquele argumento em que aparece menos t, aqui, ó, está aparecendo menos t grande menos t pequeno. Então, isso é Fourier para um sinal que lá no tempo, ele não é t, ele é t grande menos t pequeno. Ou seja, olha como é que a gente escreveu agora H ótimo de um jeito simplificado. É aquele fator lá de escala, K, isso é uma constante qualquer, de menor relevância, inclusive, que multiplica o que é mais relevante aqui, essa forma de onda, que é o sinal G, o sinal mensagem G, da entrada do filtro, só que ele está o quê? Ele está invertido, a gente pegou o simétrico dele,
então a gente pegou ele em menos t, tá? E fez uma translação de mais t. Então a gente pegou ele invertido, simétrico e deslocado, transladado no tempo. Como é mais t, né, ela é uma versão atrasada no tempo. Daí vem o nome filtro casado. Por que ele é casado? Esse casado aí é do inglês match. É o matched filter. Né? Por quê? Porque ele está casado com o sinal de entrada. Ele tem a cara desse sinal de entrada. Invertido, atrasado. Tá? Então ele é casado com aquele sinal. Se eu troco quem é esse sinal de entrada, uso uma outra forma de onda, o filtro casado precisa ser outro, que vai agora estar pronto, ele vai ser o H ótimo para aquele novo sinal de entrada. Então, filtro casado é por conta disso. Então agora a gente pode explorar, nesses 4 slides finais, vamos dar uma olhada aí nessa função de transferência, H ótimo, e finalmente ver uma expressão a mais simplificada possível que a gente tem para essa SNR da saída do filtro. Vamos dar uma olhada nisso daí. Então tá lá o H ótimo, repetido aqui. Tá? Só relembrando qual é a origem disso tudo, a gente resolveu este problema de otimização. Tá lá o casado. Vimos que H ótimo tem que ser dado por essa coisa aqui, tá? Que é a transformada disto. E vamos em frente. Então vamos pegar aqui, ó, seja o filtro casado, que a gente já sabe o que é, um sinal conhecido G de T, quem é o G alt na frequência? É esse produto aqui, tá? O H ótimo, porque eu já estou falando de um filtro casado, então o H é ótimo. Quem é o H ótimo? K que multiplica G conjugado, que multiplica essa exponencial. Eu peguei isso, multipliquei pelo G, que está bem aqui no meio. Ok? Esse é o nosso produto. Propriedade de complexo, G conjugado vezes o G, módulo quadrado de G, temos essa coisa aí. Estou querendo agora obter o nosso sinal G saída naquele instante específico T grande, porque não está nos interessando o módulo quadrado disso, que é o numerador da SNR. Então vamos começar o quê? Fazendo Fourier inverso disso daqui, para voltar para o tempo, e num instante muito específico, no instante t igual a t grande. Então imaginem aí, a gente vai pegar isso e jogar na integral de Fourier inverso, que é aquela em que aparece no argumento da exponencial, aparece um tzinho com sinal mais. Então se eu for fazer, vou jogar isso daí naquela integral em que tem um exponencial, em que o tzinho é com sinal mais, mas eu vou trocar esse tzinho por t grande, repara que eu vou ter uma exponencial que é exatamente essa, só que com sinal positivo, que vai ser exponencial de Fourier, que vai se multiplicar por essa exponencial. Essa coisa vai dar 1. Tá? De maneira que só resta dentro da integral de Fourier inversa o módulo quadrado de g de f, e o k saiu fora aqui. Estou com g alt calculado em t grande por meio de uma expressão bastante conveniente. Por fim, quem é essa integral? Energia do sinal G, do sinal mensagem, da entrada do filtro slit. Então, finalmente, esse G alt de T é K que multiplica a energia. Tá? Então, a saída do filtro é isso. É meramente a energia que estava na entrada e tem um fator de escala. Tá? Então, ok. Vamos agora partir lá para o denominador, porque o numerador a gente já matou. É fazer o módulo quadrado disso aqui. Tá? Denominador. Vamos voltar lá naquela expressão que a gente já obteve há algum tempo atrás, que é a potência média do ruído branco
vai ser dada por esta coisa aqui, ruído branco lá da saída do filtro, dada por isso. A gente tinha chegado a essa conclusão lá quando eu falei estacionário no sentido amplo, a gente chegou nessa coisa aqui. Só que agora a gente pega quem? A gente pega o nosso H, né? Sabemos quem é esse H? É isso daqui, que a gente vai levar aqui para dentro. Módulo quadrado disso daqui. Já sabemos sobre o módulo da exponencial, que vai dar 1. Tá? O K sai fora ao quadrado, tá ele aqui. Tá? E aqui ó, vai me dar módulo quadrado da função G, da propriedade de número complexo. Temos essa integral aqui. De novo está aparecendo aqui a nossa energia do sinal mensagem da entrada do filtro. Então, estou trocando essa integral por E. Então, K2N0, que multiplica E sobre 2. Está lá. Então, olha, numerador vai ser módulo quadrado disso, denominador já está ele aqui. Vamos escrever isso. Então, eta finalmente vai ser KE quadrado sobre essa coisa. A gente faz os cortes aqui. O que vai sobrar? Aquele K que tinha pouca relevância, uma característica lá da função H do filtro, vai ser cortado, acaba não aparecendo na relação sinal-ruído de saída. Olha a única coisa que aparece: energia do sinal mensagem de entrada e a PSD do ruído branco na entrada invertida. A PSD N0 sobre 2, ela está aparecendo aqui 2 sobre N0. Então tem uma relação aqui, ó, tem aqui algo que diz respeito à energia do sinal mensagem, algo que diz respeito à energia do sinal ruído, então eu tenho de fato uma relação sinal-ruído, tem esse multiplicador 2 que aparece aí. E é isso. Essa é a nossa SNR de pico de pulso, saída do slit, matematicamente, de maneira fechada, a melhor SNR que a gente pode obter para garantir que aquela amostragem em múltiplos inteiros de T grande vai nos fornecer as probabilidades de erro mais adequadas, as mais baixas que a gente puder obter. Porque melhor do que esse SNR a gente não tem. Característica interessante aí. Só está dependendo dessas duas constantes, E e N0. O projetista controla. Quando ele gera uma forma de onda de sinal G, ele sabe a energia que ele está botando ali dentro. O E está sob nosso controle, projetistas de sistemas de comunicações digitais. N0 depende da temperatura ambiente, expressa em Kelvin. Vai me dar quem é o meu N0, vai me dar quem é o meu ruído branco, que está ali naquele canal que vai entrar no receptor. Mas não está dependendo de algo muito importante. E esta não dependência vai ser muito interessante para a gente. Eta máximo independente da forma do pulso de entrada. Forma essa dada por quem? Por G de T. Não está dependendo de G de T, da forma dela. Depende da energia que ela está carregando. Eu posso construir funções G de T de diversas formas distintas. Podem imaginar aí as formas mais exóticas que eu tenho de G de T, e que todas essas formas eu posso tê-las de tal maneira que estarão carregando o mesmo valor de E. Ou seja, eu posso garantir que eu tenho um determinado eta máximo com um valor aí de energia adequado, projetado, mas eu posso conseguir isso com uma gama de formas de GDT imensa. Por que isso aí é interessante? Lembra quando eu falei, bem mais para perto do início desse vídeo, que a gente vai ter dois grandes degradantes do nosso canal aqui nesse curso de comunicações digitais, que vai ser ruído
e vai ser dispersão da forma de onda. E essa dispersão causa interferência intersimbólica, e que a gente trata essa interferência de que maneira? Eu usei lá uma expressão, formatação de pulso, forma de onda adequada para combater um problema que vai acontecer no canal. Esse problema é interferência intersimbólica. Na verdade, problemas que surgem ali que geram interferência intersimbólica. Multipercurso é um exemplo desse tipo de problema. Pois bem, a gente vai entender daqui a algumas aulas que essa formatação de pulso é muito adequada, é muito conveniente para tratar de EASY. E olha como é interessante eu saber que eu posso usar a formatação de pulso que eu quiser, trabalhar com GDT que eu quiser, que desde que eu garanta que está mantida uma determinada quantidade de energia, que eu já concluí que é uma quantidade adequada, se eu garanto isso, o meu eta máximo não vai ser alterado independente da forma de GDT que eu escolher. Posso escolher o GDT mais conveniente para tratar um outro problema, que não tem nada a ver com ruído branco, que é esse problema da interferência intersimbólica, e eu vou manter o meu eta máximo ali intacto, que é o eta que vai ser bom para cuidar do ruído AWGN. Então, repara como eu consigo atender simultaneamente essas duas questões que eu quero resolver. A do ruído branco, que vai degradar, a interferência intersimbólica, que também vai degradar de uma maneira que a gente ainda vai entender. Isso vai ser mais para frente. Mas eu queria deixar claro, e é por isso que eu falei um pouco sobre interferência intersimbólica lá no início, deixar claro que essa conclusão é uma grande conclusão, uma conclusão muito forte para a gente em comunicações digitais, que o nosso filtro ótimo no receptor, ele vai, que é o filtro casado, ele vai independer de GDT. Grande conclusão. Então, pessoal, esse é o último slide. Tá? Finalmente, vocês sabem a essa altura o que é um filtro casado, que a gente também vai chamar de filtro ótimo de sistemas de comunicações digitais. Usa-se à vontade esse tipo de filtro. A gente vai ver algumas maneiras de se construir esse filtro, maneira simplificada para determinadas formas de sinal. Mas basicamente era o objetivo dessa aula. A gente parte então daí para frente, onde a gente começa a ver probabilidade de que um receptor cometa erro, de aquele decisor que vem depois disso daqui que a gente fez hoje, probabilidade de que aquele elemento ali cometa erros. A gente já viu que sistemas digitais, essa discretização de níveis, ela é tão interessante que ela faz com que os erros também aconteçam de determinadas maneiras pré-definidas. Assim como eu só posso acertar de determinadas maneiras pré-definidas, é de se esperar que eu também erre de determinadas formas pré-definidas. E a gente vai trabalhar com essa característica no próximo vídeo, em que a gente vai ver a probabilidade de erro de um receptor em cima de um canal AWGN. Então, nessa aula, a gente fica por aqui, a gente discute as dúvidas sobre ela no nosso próximo encontro síncrono, ok? Então, até lá. Pessoal, colocar esse material adicional aqui, bem interessante. Não tem uma relação direta com os nossos desenvolvimentos na matéria, mas tem tudo a ver com comunicação digital. Na verdade, tem a ver com esse mundo digital em que a gente está acostumado a viver já há bastante tempo. Alguns de vocês já praticamente nasceram nessa época, né? Então, é uma reportagem em que a gente pode extrair assim como uma das principais conclusões o surpreendente gasto de energia, né, nisso que a gente chama de economia digital, que é basicamente tudo que a gente faz e que envolve digitalização, né, nesse grande comércio digitalizado que a gente mexe hoje em dia, em que o dinheiro ele é digitalizado. Então vamos ver se dá para a gente tentar mensurar o gasto de energia disso,
a energia elétrica mesmo, e se dá para a gente extrair algumas conclusões no final dessa discussão. Então é um material relativamente rápido, que eu acho bem interessante. Então vamos ver aqui. Primeiro, eu peguei isso de uma reportagem que ela já tem um bom tempo, uma reportagem de 2013, tá? Que a gente pode até achar que está defasado em alguns aspectos, mas a grande conclusão que a gente chega aqui, que eu vou apresentar depois, isso não muda, tá? Mesmo que os valores já não sejam exatamente os que serão apresentados aqui. Tá? É uma reportagem que eu encontrei no Twitter da Time, nessa parte de Science and Space da Time, e vamos ver o que ela diz, né? Então, numa tradução bem livre, é, a pegada, né, de energia surpreendentemente grande da economia digital. Essa footprint, né, que é pegada numa tradução bem literal, ele remete a gente a uma coisa que a gente tem discutido muito aí na última década, mais do que década até, talvez aí os últimos 20 e poucos anos, isso virou um tema mais discutido, que é a tal da pegada de carbono, né? Pegada de carbono. Talvez alguns aí já tenham ouvido falar disso, pode ser que alguns nunca tenham ouvido falar, mas seria a gente tentar fazer uma representação de todos os emissores na atmosfera, prejudiciais à atmosfera. Então, toda atividade humana, tá? Fábricas, combustível que é queimado por veículo, tudo que a gente faz e que gera alguma poluição, é a gente tentar representar isso por meio de um equivalente em consumo de CO2, é o CO2 equivalente, CO2 tá? Que é pegar os principais poluentes e tentar converter numa única coisa. E que aí a gente poderia fazer uma conta, e muita gente faz isso já há algum tempo, que é o seguinte: qual é a pegada de carbono, né? O quanto que está contribuindo de emissão de carbono essa sua atividade? E o quanto, quando a gente fala em pegada, então a gente tem uma ideia de área, né? Que é essa ideia aí do footprint, que é você converter no seguinte: o quanto que eu precisaria de reflorestar no planeta, que área, quantos hectares, por exemplo, para que por meio das reações químicas lá dos vegetais eu consiga recompor essa atmosfera e neutralizar essa emissão de gás carbônico. Essa ideia de área é bastante útil para isso. Talvez alguns já tenham visto. Pega, por exemplo, uma revista de carro, tá? Alguém aí que goste do assunto, mas isso tem outros assuntos também. É comum já há bastante tempo você ver lá, ver a folha, as páginas centrais da revista, que em geral tem aquela propaganda grande de 2 páginas, e muitas vezes na revista de carro é um lançamento de um carro. Aí tem lá todas as características daquele carro, e é comum de você ver lá no cantinho, no rodapé, e hoje em dia isso já nem é mais tão pequenininho, às vezes já aparece num tamanho bem razoável, o seguinte: a informação de que em toda a cadeia de produção daquele veículo, a pegada de carbono foi de tanto, e a empresa fabricante daquele automóvel se comprometeu a fazer um replantio de floresta do tamanho daquela pegada de carbono, de maneira a neutralizar as suas emissões do processo produtivo daquele veículo. Isso começa a virar item de propaganda na produção de bens de consumo. Tá? Se você está lá em dúvida qual o carro que você vai comprar, está difícil de decidir, claro que isso acaba sendo um fator de decisão. Poxa, esse daqui fizeram neutralização de emissões, esse daqui não está dizendo nada a respeito, provavelmente não fizeram nada. Né? Então, qual foi a ideia aqui nessa reportagem? Vou mostrar no próximo slide que uma empresa que lida com energia da economia digital propôs aí uma comparação.
Tá? Quem é que promove a maior pegada? A cadeia de poluição gerada por smartphones, que é algo bem associado à economia digital, talvez um dos maiores símbolos da nossa economia digital seja o smartphone, visto que a gente faz quase tudo com ele, ou um legítimo representante, vamos dizer, da economia analógica. Tá? Uma geladeira, tá? Que grande parte das famílias tem uma geladeira, infelizmente não todas, mas é um representante de algo que existe na casa de uma grande parte da população e que representa uma coisa ali, talvez assim, meio arcaica, de você olhar ali nos fundos da geladeira, você ainda vê basicamente a mesma coisa que você via há décadas atrás, pela grade, daquele motor ali funcionando grande parte do tempo. Então a proposta foi ver quem gera a maior pegada de carbono. Tá? E aí, num primeiro momento, a gente poderia dizer geladeira, tá? Smartphone ali, aquele design bonitinho, uma coisa mais clean, né? Mas muito provavelmente, pelos cálculos feitos, seria o smartphone. Tá? Bom, quem foi que fez isso? Foi a empresa Digital Power Group, o CEO dessa empresa, Mark Mills. Eles desenvolveram aí um estudo. Então, repara no nome da empresa, eles são muito ligados a esse assunto. Pegaram lá uma geladeira de porte médio, que de acordo com a EPA seria um consumo de aproximadamente 322 kWh ao ano. Tá? Pegaram a geladeira aí mediana, talvez. E o smartphone, eles fizeram aí um consumo aí estimado de 1,59 gigabits ao mês, tá? Que aí fizeram uma conta que é bastante intrincada, né? Que é o quanto que um consumo desse, na cadeia que envolve tudo que está ali presente para que você trafegue essa taxa no seu terminal. E aí essa conta dele deu aproximadamente 361 kWh ao ano, maior, portanto, do que o consumo da geladeira. É difícil fazer essa conta? É bem complicado fazer essa conta, porque para chegar nisso aí, carga de bateria, quantas cargas de bateria são necessárias e a carga claramente está consumindo energia. Ponto de acesso, quer seja estação radiobase do sistema celular, quer seja um roteador Wi-Fi na sua casa. Isso aí consome energia também. A própria comunicação de dados, todos os componentes envolvidos naquela cadeia, aquelas 5 caixinhas lá que a gente conhece, tem consumo de energia naquilo. Fez lá uma conta, chegou a isso. Foi questionado? Foi questionado. Tá? Tem algumas contradições nos parâmetros usados. Tem quem diga que ele usou exemplos muito extremos de consumo de energia por gigabit. Tá? Tem quem diga isso daí, que ele deu uma exagerada para ficar mais alto do que a geladeira. Tá? Mas o que a gente vai ver aqui, para as conclusões que eu quero que a gente tire aqui, essa polêmica e essa contradição nem é tão importante assim. O fato é muito elevado. É muito elevado. Chegou-se ali na ordem de grandeza de um legítimo representante da economia analógica, em que as coisas consumiam mais, eram gastadoras, a gente poluía muito. Então, olha, por essas contas, lá nessa época, 2013, a economia digital usava 1/10 de toda a energia elétrica global produzida. Talvez esse número para alguns de vocês soe como pouco, para alguns, como para mim, isso soa como muito. Saber que a gente usa energia elétrica desde muito e muito tempo, para inúmeras coisas. Tá?
e que em tão pouco tempo, que é o tempo em que existe a economia digital, não é algo de tanto tempo assim, ela já está abocanhando aí 1/10 de tudo o que a gente produz. Isso em 2013, hoje em dia é mais. Infelizmente eu não tenho uma reportagem nos moldes dessa mais atual para eu trazer, senão eu traria mais atual, por isso que ainda continuo usando essa. Mas hoje em dia é mais do que isso. Tá? Eu não acredito que a produção tenha crescido numa taxa maior do que cresceu o nosso uso na economia digital. Tá? Então, imagino que tenha aumentado ainda isso daí. Mas vamos trabalhar com 1/10, que seja, que já é bastante. Então, olha, a conclusão que eu queria que a gente chegasse é a seguinte: os cálculos podem ter algum grau de exagero, os cálculos são complicados de fazer, ele pode ter cometido uma ou outra falha, uma ou outra consideração muito exagerada, tá? Independente disso, conclusões. Essas conclusões são minhas, não estão na reportagem, que é exatamente o ponto que eu quero trazer para vocês. Os produtos da era digital, muitas vezes, tá, e principalmente lá em 2013, hoje deu uma melhorada, mas eles não são tão, como a gente chama de eco-friendly, né, tão amigáveis ao meio ambiente, como a gente pode imaginar, às vezes até pelo aspecto dele, aquela coisinha, né, muito limpa, clean, design e tudo, essas coisas acabam comprando a gente, de certa forma, mas eles podem não ser tão amigáveis assim. Tá? Um aspecto claro, todo mundo sabe disso, bateria. A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com essa imensidão de baterias que são descartadas anualmente. Né? Isso é uma questão a ser resolvida. Começam já já, em mais alta escala, os carros elétricos. Começam a aparecer motos elétricas também. A gente está partindo para as coisas ficarem elétricas. A gente não ficar usando combustível fóssil, não ficar usando é, coisas que queimam, que geram queima e poluição por queima. Né? Mas isso não quer dizer necessariamente que a gente está fazendo com que o processo fique todo livre das emissões. Né? O processo de produzir bateria, o descarte de bateria, são processos poluentes, ainda. Né? Tudo indica que a gente está evoluindo, mas tem essas questões a resolver. Pode ser que muitos não lembrem, mas houve uma época em que o Greenpeace, tá, certamente já ouviram falar, se não dê aí uma pesquisada, houve uma época, eu lembro bem disso, o Greenpeace eles eram muito mais atuantes no sentido de fazer grandes movimentos que chamavam muita atenção do mundo, o que a gente estava fazendo com o planeta, isso décadas atrás. Então, eles faziam grandes eventos, coisas muito chamativas, que ninguém nunca tinha ousado de fazer, eles faziam isso para aparecer mesmo, né, e chamar a atenção disso. Então, de vez em quando eles estavam na mídia, hoje acontece muito menos. E eu lembro muito bem deles pegando no pé da Apple. A Apple tinha um dos processos produtivos na indústria de produtos digitais mais emissores de que se tinha notícia na época. Pegaram muito no pé e a Apple fez toda uma reestruturação lá dentro, a ponto de que, segundo dizem, já há algum tempo, ele é um modelo, se transformou num modelo de bons processos produtivos que são pouco poluentes. Tá? A Apple, como tantas outras aí. Tá? Então, muita atenção para isso. Existe muito que a gente ainda pode melhorar nesse mundo digitalizado. Outra coisa, estimar a contribuição que um produto tem nesse consumo global de energia, que foi o que essa empresa aí tentou fazer, é um processo muito delicado, muito complexo, tem que ser feito de maneira muito criteriosa. Então, se algum dia vocês aí envolvidos serão engenheiros eletricistas e engenheiros de telecomunicações. Se meterem a fazer esse tipo de coisa, lembrem-se, vocês precisam conhecer muito bem essa cadeia envolvida e ter uma metodologia muito pensada, muito apurada de fazer essas contas, né, para não chegar a resultados equivocados. Não é muito fácil fazer esses cálculos aí. E, finalmente, um ponto que interessa muito
engenheiros, futuros engenheiros eletricistas, engenheiros e engenheiras, e engenheiras e engenheiros de telecomunicações, que é o seguinte: a gente ainda tem fontes, né, formas de economia de energia que a gente ainda precisa estudar bastante, desenvolver, implementar. Isso ainda é uma área grande de estudo, muito grande mesmo. Então, baterias mais eficientes. A gente sabe que os sistemas evoluíram muito, nossos celulares viraram smart, mas as baterias não acompanharam, não. Né? Então a gente luta aí para que a bateria dure um dia inteiro, um dia e pouquinho. Né? Tem muito que evoluir isso. Eu tive celular, na época pré-smartphone, eu tive celular que eu usava para voz e para SMS, eram as duas únicas coisas que ele fazia, a bateria durava uma semana. Né? Isso é impensável hoje em dia, com essas telas que consomem muito, sistemas que consomem muito, aplicativos e tudo mais. Então, tem uma área grande, muito interessante de desenvolvimento aí, pensando em bateria, pensando em telas de menor consumo, que é um dos grandes componentes de consumo do celular, é a tela, tá? E pensando, e aí indo para os sistemas de telecomunicações digitais, pensando em como fazer essas redes executarem as suas tarefas, exigindo menor consumo de energia para isso. Será que dá para fazer? Dá para fazer. Fazer redes serem otimizadas em termos de consumo de energia, tá? Em termos de o terminal também que a gente usa, consumir menos energia para fazer as tarefas que ele tem que fazer. Né? Aquele sinalzinho que ele tem que estar o tempo todo transmitindo para a estação radiobase, mesmo que você não esteja numa chamada, mesmo que ele esteja em stand-by ali no teu bolso, na tua bolsa, em cima da tua mesa, ele está se comunicando de tempos em tempos com a estação mais próxima, porque ele está o tempo todo passando a seguinte informação por um sinalzinho chamado sinal de beacon. Beacon é como se fosse um farolzinho que está ligado ali e ele está dizendo o tempo todo o seguinte: olha, eu estou em determinada área de abrangência. Então, se chegar SMS, se chegar WhatsApp, se chegar a ligação telefônica, é para aqui que você roteia. Eu estou por aqui ainda. Ele o tempo todo está atualizando essa informação. Isso gasta energia. Esse é protocolo de comunicação envolvido. Né? Tem maneiras de otimizar? Tem. Se usa simuladores para tentar aí, né, tentar usar o mínimo de energia possível para as coisas. Quando chega num formato ali, num padrão que deu certo, tenta se implementar e essa coisa pode ir para a indústria. Então tem muito o que fazer isso daí. Isso é muita área de eletricidade, área de telecomunicações, tentar mexer com essas coisas, tá? Bolar aí inovações nesse sentido, porque a área para isso é muito grande. Tá? O link da reportagem está ali, eu posso disponibilizar para vocês, tem a reportagem mais completa. Quem tiver assuntos desse tipo para compartilhar, avisa para a gente compartilha isso entre todos nós, é um tema super interessante. E era esse o complemento que eu queria dar nesse vídeo de hoje. Ok? Até mais.